Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos no texto 4. Queremos o Verbo humanado. Vamos tomar as nossas fontes. Ainda continuando o segundo parágrafo, encontramos o seguinte trecho. Queremos o Verbo humanado, pobre em Belém, anônimo em Nazaré, peregrino nas estradas, abandonado no Gólgota, ressuscitado pelo Pai e glorificado junto a Ele. Queremos Jesus que anuncia que o reino já chegou e que está no meio de nós, mas que também se retira no silêncio para orar e interceder pelos homens junto ao Pai. Jesus que tem vida em abundância para dar, mas que também oferece o estreito caminho da cruz. Queridos irmãos e irmãs, no texto anterior falávamos do poder da atração do Cristo. Neste presente texto, vamos continuar nosso estudo cristocêntrico e também cristológico sobre a pessoa de Jesus no que tange às suas características norteadoras para a prática do nosso santo carisma. Queremos nos debruçar então um tanto naqueles atributos que já as nossas fontes no segundo parágrafo nos orientaram agora no texto lido e que vão orientar tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós já fazemos ao longo de toda a nossa prática pastoral, a nossa vida espiritual, a nossa vida comunitária, enfim, todos os aspectos nossos são norteados por essas características de nosso Senhor. Mas, antes de avançarmos, cabe aqui uma pertinente indagação. Quais os atributos do Cristo que queremos? Antes de estudar a resposta a essa pergunta, ainda gostaria de passar por um outro questionamento. Quais são as falsas e perversas imagens do Cristo que nós não queremos? Contra quais doutrinas perversas sobre o Cristo, os pobres de Jesus Cristo, toda a fraternidade do caminho, querem abertamente denunciar com a vida e com a voz? Queria que a gente pudesse pensar nisso em um rápido segundo. Pensemos nisso agora. Gostaríamos aqui de trazer presente uma breve reflexão do nosso Papa Emérito Bento XVI, que, como então, na época, teólogo Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, iniciou sua importante obra teológica, Jesus de Nazaré. E em seu prefácio definiu esse livro afirmando que ele é unicamente expressão, disse o Papa, da minha procura pessoal do rosto do Senhor. Que coisa bonita, disse nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Ele buscava com seu livro, com seu estudo, buscar a face de Deus, o rosto do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, nos apropriando dessa palavra, também de nosso querido Bento XVI, também os pobres de Jesus Cristo, com toda a comunidade, queremos que esse nosso estudo tenha como foco a nossa procura pelo rosto do Senhor. Então, nesse tema, nesse texto, desse momento, dessa reflexão, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre essa reflexão do nosso Papa Emérito, algumas das suas ideias sobre o assunto, mas que de fato, refletindo isso agora, de fato o nosso coração, ao estudar, deseja buscar a face do Senhor, conhecer mais o rosto do Senhor. Acho que é importante, a gente já vai tratar do assunto, mas dizer que muita gente fala de Jesus por aí, muita gente exibe imagens, rostos do Senhor por aí. E, infelizmente, nem sempre esses rostos que nós vemos refletem exatamente o Cristo tal qual está nos Evangelhos. O Cristo tal qual eu e você cremos.
E duramente, amados irmãos e irmãs, infelizmente, muitos dos nossos acreditam nessas falsas imagens de Jesus. Talvez, quem sabe, amigos nossos, familiares nossos, gente que a gente gosta e a gente ama, pode ser iludibriado por essas falsas concepções, essas falsas imagens, justamente por falta de esclarecimento. Então, também o nosso estudo, a nossa reflexão, ela visa nos levar à clareza, uma clareza de fé, uma clareza de doutrina, uma clareza, sobretudo, eclesiástica, a nível de igreja, mas também uma clareza carismática, que a gente possa, claro, nosso estudo é simples, né? É iniciante, está começando agora, a gente ainda vai receber ainda questionamentos, as perguntas, mas a gente já tem a intenção de esclarecer, de aclarar, de trazer algo que possa realmente, no nosso coração, atingir o coração, que toque sim a nossa fé afetiva, mas também que toque a nossa fé na sua razão, né? Nós queremos crer, e crendo a gente entende, mas a gente quer também entender para crer mais, crer melhor, crer com mais qualidade, crer com mais força, com uma fé mais embasada, né? Que a nossa fé carismática, né? Ou seja, eu creio no carisma, eu creio na força do carisma, ela possa de fato ela se encorpar cada vez mais, né? E nos dê a graça de poder chegar, irmãos e irmãs, a essa apologética, né? O que é isso? Né? Essa defesa da fé, essa defesa da doutrina. E poderíamos dizer, quem sabe, né? Uma apologética carismática, né? Se defender o carisma. Defender diante das situações que nos colocam na parede. Mas para que isso? Mas é exagero. Mas isso não deve. Mas para que viver desse jeito? Mas para que ir para uma pastoral sexta-feira à noite? E os perigos e não sei o que, e não sei o que. A gente tem capacidade de poder defender com unhas e dentes aquilo que amamos. E se somos homens e mulheres apaixonados por esse carisma, nós queremos defendê-lo e amá-lo cada vez mais. Primeiro, com os sacrifícios que nós fazemos para viver a nossa fé em Deus, ao Evangelho, sobretudo no carisma. Mas sobretudo que essa fé que gere vida, gere também palavra na ponta da língua para dizer, olha, não é por aqui não. Não é por aqui. O que eu vivo me foi dado por transmissão carismática. O que eu vivo foi dado por Deus. É dom. Este carisma é dom. Veio do coração de Deus para o meu coração. Aqui faço um parêntese, né? Um parêntese. Como dizia a música, vi tantos abandonar, o céu está me esperando, não vim para uma chuva, eu vim para ficar. Se muitos querem abandonar, se muitos querem deixar, eu preciso, no mínimo, saber quais convicções me fazem ficar. E por quê? E por quê? Eu quero imitar e seguir esse Jesus. Retomamos aqui o texto então do Papa Bento XVI, que busca o rosto do Senhor, que busca o rosto de Deus. Sabemos que o debate, se tratando em campo de estudos, o debate acerca da pessoa de Jesus é intenso, extenso e histórico. No prefácio deste livro, o então cardeal Ratzinger nos alertava sobre os perigos referentes ao debate acadêmico sobre os rostos e imagens de Jesus e reconstruções que foram criadas a partir do estudo dos evangelhos, sobretudo a partir da década de 50, e que muitas delas geraram ao Santo Padre desconfiança. Aí ele dizia lá no livro Jesus de Nazaré o seguinte: as reconstruções de Jesus
que deviam ser procuradas por trás das tradições dos evangelistas e das suas fontes, tornaram-se cada vez mais contrastantes. Desde o revolucionário antirromano, que trabalha pela queda dos poderes constituídos e fracassa, até o manso moralista, que tudo aprova e que, assim, de um modo inconcebível, acaba ele mesmo moralmente se afundar. Quem lê várias dessas reconstruções, umas ao lado das outras, pode rapidamente verificar que elas são muito mais fotografias dos autores e dos seus ideais do que reposição de um ícone, entretanto tornado confuso. Por isso foi crescendo a desconfiança a respeito destas imagens de Jesus, mas a sua figura foi progressivamente se afastando cada vez mais de nós. Obviamente, aqui não é possível expor todo o pensamento de Ratzinger, mas em seu livro ele cita alguns autores que em seus estudos findaram por distorcer a imagem do Cristo dos Evangelhos. É realmente importante destacarmos que muitas destas construções estão muito presentes no meio de nós, até os dias de hoje. Discursos que induzem a certo tipo de categorização da pessoa de Jesus e, simultaneamente, o descaracterizam, distorcendo a imagem tal qual nos é apresentado no Santo Evangelho. Entre essas diversas imagens, que a gente vai citar algumas delas, poderíamos elencar aqui um Jesus light da pós-modernidade, que tudo aceita. Um Jesus curandeiro, resolvedor de todos os meus problemas pessoais. Ou seja, a hora que eu quero, como num supermercado, como numa loja de conveniência, eu vou lá, no meu 99, pego o que eu quero, pago e saio. Ou ainda outros apresentam o Jesus da prosperidade, ou seja, uma relação de troca com o nosso Senhor. Aquele que instantaneamente vai me abençoar com o carro do ano, com a casa própria e me tirar do vermelho. Ou ainda, um Jesus revolucionário e político, instigador de revolução política, que me diz qual partido político eu devo seguir e qual eu devo rechaçar. Citamos apenas algumas, dentre outras tantas falsas e perigosas imagens de Jesus que são apregoadas por aí. E, infelizmente, conduzem muitos ao erro. É impressionante como nos dias de hoje, tantas aberrações ideológicas se surgem no meio cristão, ou ainda, por melhor dizer, no meio social, aparentemente muito bem embasadas e fundamentadas, inclusive com arcabouço e argumentação bíblico-teológica. Muitos usam de argumentos até da própria Bíblia, da própria teologia, para embasar certas correntes, certas ideologias. E cada um de nós poderia, de modo muito livre e coerente, se imaginar o que já não escutamos nesse sentido, em que se pega até pensadores cristãos, ou que seja filósofos, ateus ou cristãos, ou não, para embasar teorias anticristãs. E com certeza, claramente, anti-evangélicas. Mas, de todo modo, é realmente muito perigoso as imagens de Nosso Senhor que podem ser produzidas e que podem desviar e, por assim dizer, fazer perder a fé de muitos crentes, de muitos que acreditam. E também nós, Fraternidade do Caminho, podemos ser ameaçados por esses conceitos, por essas ideias, por essas ideologias. A gente precisa, então, estar muito atento, porque elas vão entrando de modo muito sorrateiro, de modo muito subliminar.
Ah, defendamos os direitos de tal grupo, defendamos isso, defendamos aquilo. E quando menos esperamos, estamos defendendo valores que não sei nem se poderíamos chamar de valores. Estamos defendendo ideais completamente anti-evangélicos. Completamente anti-evangélicos. Mas as nossas fontes, no parágrafo citado anteriormente, nos apresentam uma descrição para o Jesus que os pobres de Jesus Cristo querem. Eis a nossa opção cristológica. Pobre, anônimo, peregrino, abandonado, ressuscitado, pregador do reino e amante da vida escondida junto do Pai, Senhor da vida em abundância e do caminho estreito. Nas palavras de nossa animada e bela canção, que há anos nossa fraternidade canta e dança, encontramos uma declaração da íntima relação existente entre a vida de Jesus, do Jesus que nós queremos e o seu consequente poder de atração. Que homem é esse que a tantos atraiu? Que vida é essa que a tantos seduziu? Pobre, mendigo, andarilho, assim viveu. Essa é a vida desse jovem Galileu. Jesus, seu nome é Jesus. A partir de então, brevemente faremos uma reflexão sobre cada um desses aspectos delineados nas nossas fontes. Pobre. Falamos um pouco dessa característica no texto anterior, mas nunca é demais falar da pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus que nós queremos é um homem pobre, graças a Deus, ele é pobre, ele nos deu o exemplo de como quer que os seus seguidores sejam. Claro, a primeira que destaca, a primeira que vem-nos à mente é a pobreza material, o ter pouco, ou a limitação financeira, ou de bens, enfim. Mas penso que a primeira coisa que deve ressoar na nossa mente e no nosso coração, quando falamos da pobreza de Cristo, antes de ser um homem materialmente pobre, o Senhor era um homem pobre no seu coração. Era um homem que, como ele mesmo receitou no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, era um homem pobre em espírito, era um homem desapegado. Essa é a pobreza do Senhor, o seu despojamento. Como falamos no último estudo, um Deus que se desprende, um Deus que se despoja, um Deus que desce, ele abre mão na sua pobreza da sua condição divina e assume a nossa condição humana. Eis o gesto da pobreza do Senhor. Independente do que tenhamos ou das nossas posses, a grande pobreza exigida pelo nosso Senhor, a pobreza que parte do coração, e esta, assim, vai se manifestando exteriormente. Jesus em tudo assumiu a pobreza como forma de vida. Do nascer ao morrer foi pobre. A pobreza é e sempre será um elemento legitimador da credibilidade da verdadeira ação de Cristo e dos seus seguidores. Lucas 9:58, as raposas têm as tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Peregrino, Jesus é o homem do caminho. Sua vida pública foi um constante caminhar. Jesus é o Deus que vai ao encontro das mazelas do ser humano. Ele não se permitiu acomodar-se e caminhou até consumar a sua missão no Gólgota. O que esse caráter
de itinerância do Senhor, ele tem a nos dizer. Jesus é um homem que não se permite acomodar. Jesus é o homem que caminha. Jesus é o homem que não se permite instalar. E a gente poderia dizer, mas e como a gente pode justificar então a Nazaré? Poderíamos sim, breve e diretamente dizer, a Nazaré é exatamente o processo de nosso Senhor, em que ele não se permite parar e em movimento dinâmico, mesmo que parece um paradoxo, algo contraditório, mas mesmo geograficamente instalado, Jesus vive 30 anos em dinâmica. Jesus vive 30 anos em um movimento. E que movimento é esse? Que nós já refletimos, o movimento de descendência, o movimento da obediência, o movimento da submissão à nossa Mãe Maria Santíssima e ao glorioso São José. Jesus é o homem que não se permite estagnar-se e caminhou até executar sua missão nos últimos dias da sua vida no Calvário. À medida que Jesus caminhava, anunciava-lhes o que lhe aconteceria. Vede, estamos subindo para Jerusalém. Este homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos letrados. O condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, que caçoarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E ao fim de 3 dias ressuscitará. Anônimo, segundo a tradição, habitou no escondimento e na vida ordinária e repetitiva de Nazaré por 30 anos. Lugar onde Jesus possuiu uma casa, uma família, uma mãe, um pai adotivo, um lar, onde suas necessidades básicas eram supridas. E por que não dizer uma formação, um ensino, aprender uma profissão junto com seu pai José na sua oficina. É o lugar do aconchego do mestre. É o lugar em que o mestre aprendeu com seus pais a ser homem, a se desenvolver. Se compararmos o tempo aproximado de vida oculta e de vida pública, temos uma enorme desproporção. Basicamente, temos para cada ano de missão de Nosso Senhor 10 anos de vida oculta em Nazaré. O mistério da vida oculta questiona o nosso desejo humano. Quem sabe de ser visto, de aparecer, de ostentar. A Nazaré também questiona o nosso ativismo, o nosso corre-corre, a nossa agitação, as nossas ansiedades, que muitas vezes, irmãos e irmãs, a nada conduz. Golpeia a nossa vaidade, o nosso orgulho, de querer produzir, de querer ver resultado, o nosso imediatismo. Na Nazaré, Jesus nos enriquece de sentido. Ele afirma o quê? Que com sua vida que a sua pequenez nos ensina que é plenamente possível ser feliz e possuir uma existência plena de significado, vivendo uma vida humilde, pacata e escondida. Quem sabe caberia-nos aqui o questionamento, amados irmãos e irmãs, o que de fato nos faz feliz? O que de fato nos planifica? O que nos realiza? A vida de Jesus, na sua pequenez, humildade e Nazaré, nos ensina que nós não precisamos de muito menos de excessos para planificar a nossa vida. Abandonado aos pés da cruz estavam apenas sua mãe, sua tia
Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena e João. E mais ninguém dos seus. O padre Juan Estrada, ao analisar as diferentes abordagens dos evangelistas sobre o tema do abandono de Cristo, diz: Marcos e Mateus, diferentemente de Lucas e João, ressaltaram as interrogações ao apresentar um Jesus angustiado, já desde o Horto das Oliveiras, que morre soltando um grito de abandono diante de um Deus silencioso. A solidão última de Jesus, abandonado por seus discípulos, repreendido pela multidão, atormentado pelos soldados e censurados por sua ambígua pretensão messiânica, encontra seu ponto culminante na queixa derradeira. O abandono de Jesus nos diz como que nós vivemos nossos momentos de abandono e solidão. Será que quando nos encontramos nesse momento reina a esperança de que dias melhores virão, a fé de que tudo passa, a certeza de que é só mais uma provação, ou o desespero, a ansiedade, o medo, ou outros sentimentos negativos tomam conta e a gente acaba tomando decisões por conta desses sentimentos que tomamos no momento de abandono e solidão. O que o abandono do Cristo no Calvário tem a nos dizer? Ressuscitado, o Cristo que queremos venceu a morte e prometeu-nos a ressurreição. Sobre o tema, o Padre um dia nos disse: a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. A ressurreição é um fenômeno que ultrapassa toda a experiência humana. Só o encontro pessoal com Ele, acontecido por diversas vezes, é que lhes permitiram compreender. Na ressurreição aconteceu algo totalmente diverso, um gênero de vida totalmente novo. Na ressurreição de Jesus foi alcançada uma nova possibilidade de ser homem. O Jesus que nós queremos é o Jesus vencedor da morte, das trevas, do pecado, e que por isso também pode alcançar para cada um de nós qualquer vitória que nós estejamos necessitando. O Cristo que nós queremos é aquele que pregou o reino e era amante da vida escondida. Para isso ele veio, para trazer o reino de seu Pai a nós, por puro ato de amor aos homens. Jesus começa a sua pregação anunciando o reino. Aquela última ceia selou de uma vez para sempre a presença do reino em meio a nós. Jesus nos diz que ela é sinal evidente do reino antecipado e esperado. Mas não negociava seus momentos de intimidade com o Pai no escondimento, onde nutria sua vida interior na solidão. Jesus amava o anúncio, eu não tenho dúvida de que Jesus amava anunciar o reino, mas Jesus também amava a intimidade. Eis a grande lição de equilíbrio do nosso Senhor. Um homem que sabia perfeitamente equilibrar vida ativa e vida contemplativa. O aspecto missionário e o aspecto orante e o aspecto comunitário. Em Jesus tudo é equilibrado e tudo é perfeito. Queremos o Cristo que é Senhor da vida em abundância e do caminho estreito. O chamado do Senhor possui ao mesmo tempo a promessa de uma vida abundante, fruto do reino de Deus, trazido por Ele, que será consumado na ressurreição, e a simultânea exigência para alcancemos a liberdade por Ele prometida e conquistada, ao nos libertar das cadeias da morte e do pecado. Por isso, deixou bem claro que essa mesma liberdade por Ele trazida
não pode ser guardada sem uma vida de contínuos esforços e sacrifícios. Pois a conquista da nossa salvação pessoal exige que passemos pela porta estreita num árduo e difícil caminho de renúncia, abnegação e cruz. Como já nos dizia o santo, nem Jesus sem a cruz e nem a cruz sem Jesus. Esse é, então, amados irmãos e irmãs, de acordo com nossas fontes, o Cristo que os pobres de Jesus Cristo querem. Uma vez, falando aos consagrados sobre a radicalidade de nossa opção, um padre se expressou assim: só Deus é digno de uma opção tão radical quanto a que nós fizemos. Nenhum outro ser mereceria tão grande entrega. Nem mesmo a pessoa que nós mais amamos sobre a face da terra. Só Deus. Só Deus. Por que então buscamos saciar a nossa sede comendo sal? Será que ainda não nos demos conta que agindo assim iremos morrer numa sequidão desoladora? Eu repito essa pergunta. Por que então buscamos tantas vezes saciar nossa sede comendo sal? Quanto mais buscarmos longe de Deus as razões para permanecermos sendo o que somos, mais nos aproximamos do fim. Nenhum outro projeto é digno de tão grandes sofrimentos. Nenhuma profissão ou trabalho mereceria tão grandes privações. Só Deus. Só Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aviva a tua